Faça o meu filho falar. Eu compro este restaurante para si, disse o bilionário. Então a empregada de mesa. E se um único momento de bondade pudesse desbloquear um coração que está em silêncio há 3 anos? A chuva matinal batia contra as janelas do Maple Street Diner, quando James Whitmore entrou pela porta. A mão pequena do seu filho de 8 anos, Daniel, estava firmemente agarrada à sua. O menino não tinha dito uma palavra desde o acidente que levou a sua mãe. E James tinha tentado de tudo. Especialistas, terapeutas, até mesmo mudar-se para o outro lado do país, na esperança de que um novo começo pudesse trazer de volta a voz do seu filho. Mas Daniel permaneceu trancado no seu mundo silencioso, aqueles grandes olhos castanhos guardando segredos pesados demais para alguém tão jovem. O restaurante fervilhava com a multidão habitual do pequeno almoço, mas Helen Carter reparou neles imediatamente. Talvez fosse a forma como os ombros do homem bem vestido se curvavam de exaustão, ou como o menino se agarrava à mão do pai, como se fosse a sua única âncora num mar tempestuoso. Ela trabalhava como empregada de mesa ali há 12 anos, e algo naquela dupla tocou o seu coração de uma forma que ela não conseguia explicar. De onde estão a assistir hoje? Helen aproximou-se da mesa de canto com um sorriso caloroso, do tipo que fez inúmeros clientes sentirem-se em casa ao longo dos anos. James olhou para cima com olhos cansados que carregavam o peso de 1000 noites sem dormir. Bom dia, disse ela gentilmente, colocando 2 menus na mesa riscada da vermica. Sou a Helen. O que posso servir-vos hoje? Café puro, respondeu James com a voz carregada do cansaço de um homem que lutava uma batalha difícil há muito tempo. Ele olhou para Daniel, que estava sentado imóvel, a olhar pela janela manchada pela chuva. E pois, leite com chocolate para ele, se tiver. O silêncio de Daniel preenchia o espaço entre eles como um cobertor pesado. Helen tinha criado 3 filhos e trabalhava nesta cafetaria familiar há tempo suficiente para reconhecer quando algo não estava bem, mas também sabia quando não insistir. Já vai, disse ela, os seus olhos encontrando os de James com uma compreensão que não precisava de palavras. Enquanto servia o café, Helen ouviu fragmentos da conversa silenciosa de James ao telefone. Não, Dr. Peterson, ele ainda não disse nada. Sei que disse que leva tempo, mas já se passaram 3 anos. Sim, vou manter a consulta na próxima semana. A frustração dele era palpável e quando desligou, ela ouviu passar as mãos pelos cabelos grisalhos com o gesto derrotado de um homem no fim de suas forças. Quando Helen voltou com as bebidas, reparou que os olhos de Daniel se tinham desviado para o pequeno aquário no balcão, onde Goldie, o antigo peixe dourado da cafetaria, nadava em círculos preguiçosos. Havia algo na expressão do rapaz. Mas não era bem interesse, mas o mais leve lampejo de atenção que ela tinha visto desde que chegaram. Ela pousou o leite com chocolate com cuidado, certificando-se de que o copo captasse a luz na medida certa. Aquela é a Goldie, disse Helen suavemente, seguindo o olhar de Daniel. Ela nada naquele aquário há quase tanto tempo quanto eu trabalho aqui. Às vezes, acho que ela tem histórias para contar, mas guarda-as todas para si. James olhou para cima bruscamente. Algo mudou na sua expressão ao ver o aceno quase imperceptível do filho. Pela primeira vez em meses, James sentiu uma pequena centelha de algo que quase tinha esquecido. Esperança, mas tão rapidamente quanto surgiu, a realidade voltou a se impor. Daniel já havia demonstrado interesse por coisas antes, apenas para se retirar ainda mais para o seu silêncio quando alguém tentava se aproximar dele. Nas 2 semanas seguintes, James e Daniel tornaram-se frequentadores assíduos do Maple Street Diner. James prolongou a sua viagem de negócios indefinidamente, desesperado para agarrar qualquer fio que pudesse trazer o seu filho de volta ao mundo dos vivos. Todas as manhãs, sentavam-se na mesma mesa de canto, e Helen trazia chocolate com leite para Daniel, enquanto compartilhava observações tranquilas sobre Goldie, o tempo ou a forma como a luz da manhã pintava padrões na parede. Helen aprendeu pedaços da história deles em fragmentos delicados. James era um empresário de tecnologia de sucesso que construiu a sua empresa do nada. Mas toda a sua riqueza e conexões não conseguiam consertar o que mais importava. Daniel estava no carro quando a sua mãe, Catherine, morreu no acidente. O menino falava normalmente antes daquele dia, era um tagarela, disse James com um sorriso triste. Mas algo mudou dentro dele quando o mundo virou de cabeça para baixo naqueles momentos terríveis numa estrada chuvosa.
Os médicos chamam isso de mutismo seletivo, causado por trauma. James explicou uma manhã, enquanto Daniel pintava nos jogos americanos de papel que Helen começou a trazer para ele. Ele consegue falar fisicamente, mas algo o bloqueia emocionalmente. É como se ele estivesse a proteger-se ficando calado, mas está a desaparecer um pouco mais a cada dia. Helen observava Daniel colorir cuidadosamente dentro das linhas de um desenho de uma casa, os seus pequenos dedos segurando o lápis de cera com intensa concentração. Ela já tinha visto esse tipo de controle cuidadoso antes, na sua própria filha depois que o pai dela foi embora, em si mesma durante os anos mais difíceis da maternidade solteira. Às vezes, manter tudo sob controle por fora era a única maneira de evitar desmoronar completamente. Certa manhã, quando James saiu para atender uma chamada de negócios urgente, Helen tomou uma decisão que surpreendeu até a ela mesma. Sentou-se em frente a Daniel, algo que nunca tinha feito antes. Sabes, disse ela baixinho, Gold contou-me um segredo ontem. Ela disse que às vezes se sente solitária, nadando em círculos sozinha. Ela gostaria que alguém a visitasse e talvez lhe contasse sobre o mundo fora deste aquário. O lápis de cera de Daniel parou no meio do traço. Os seus olhos voltaram-se para o aquário, depois voltaram para o desenho e, por um momento, para o rosto de Helen. Foi o primeiro contato visual direto que ele fez com alguém que não fosse o pai em 3 anos. Se este momento tocou o seu coração, por favor, dê um like ao vídeo. Quando James voltou da sua chamada, encontrou-os sentados num silêncio confortável. Daniel ainda estava a colorir, mas de alguma forma menos rígido do que antes. Havia algo diferente no ar, uma mudança sutil que fez o peito de James apertar com uma emoção que ele não conseguia nomear. A virada aconteceu numa terça-feira de manhã, quando a lanchonete estava excepcionalmente silenciosa. Helen estava a reabastecer o leite com chocolate de Daniel, quando percebeu lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto dele. James estava na casa de banho e, pela primeira vez, Daniel estava sozinho com ela. Sem pensar, Helen sentou-se ao lado dele. Os seus instintos maternos superaram todas as barreiras profissionais que ela sempre mantivera. "Oh, querido", sussurrou ela, tirando um guardanapo limpo do dispensador. Ela não tentou tocá-lo, mas a sua presença parecia um abraço caloroso. Às vezes, a tristeza precisa apenas de sair, não é? Os ombros de Daniel tremiam com soluços silenciosos, e Helen sentiu os seus próprios olhos arderem com lágrimas não derramadas. Ela tinha perdido o marido há 5 anos, não por morte, mas por sua incapacidade de lidar com os desafios de criar a sua filha com necessidades especiais. O abandono deixou cicatrizes que ainda doíam em manhãs tranquilas como esta. "Sabe", disse Helen suavemente, sua voz pouco acima de um sussurro. "Eu tive um menino que também parou de falar. Não por causa de um acidente, mas porque o pai dele foi embora e ele achava que se ficasse muito, muito quieto, o pai poderia voltar. Ele tinha medo de que se dissesse a coisa errada, todas as pessoas que amava pudessem desaparecer." O choro de Daniel diminuiu e ele virou-se para olhá-la com aqueles olhos castanhos incrivelmente profundos. Neles, Helen viu um reconhecimento que tocou diretamente a sua alma. O olhar de um coração ferido reconhecendo o outro. "Aquele menino era meu sobrinho", continuou ela. A mentira saía facilmente porque a verdade emocional por trás dela era tão crua e real. E um dia ele percebeu que as pessoas que realmente nos amam não vão embora por causa das palavras que dizemos ou deixamos de dizer. Elas ficam porque o amor não tem a ver com ser perfeito. Tem a ver com estar presente. Quando James voltou da casa de banho, encontrou Helen e Daniel sentados juntos de uma forma que parecia natural e milagrosa. Daniel não estava a falar, mas algo fundamental tinha mudado. A parede de tristeza que cercava o menino parecia mais fina, como se as palavras de Helen tivessem criado pequenas rachaduras por onde a luz podia passar. "Sr. Whitmore", disse Helen quando James se aproximou, "posso falar com o senhor em particular por um momento? Alguma vez enfrentou algo assim? Conte-nos nos comentários." Ao afastarem-se da mesa, as palavras de Helen atingiram James como uma revelação. "Acho que o Daniel não está apenas a proteger-se de mais perdas. Acho que ele está a protegê-lo de ouvir o quanto ele sofre. Às vezes, as crianças carregam o silêncio como um presente, pensando que isso impedirá que as pessoas que amam também se partam." A manhã seguinte mudou tudo.
James e Daniel chegaram e encontraram a lanchonete excepcionalmente vazia devido a um rompimento na tubulação de água no quarteirão ao lado. Helen era a única a trabalhar, movendo-se entre as mesas com falta de prática. Quando ela se aproximou da mesa deles com o leite com chocolate de Daniel, um forte estrondo de trovão sacudiu o prédio e as luzes piscaram ameaçadoramente. A reação de Daniel foi imediata e comovente. O seu rosto empalideceu. A sua respiração ficou rápida e superficial e ele começou a tremer incontrolavelmente. James estendeu a mão para ele, mas o menino se afastou, perdido nas garras de uma memória que o assombrava há 3 anos. O trovão, a escuridão repentina. Era muito parecido com aquele dia terrível em que tudo mudou. Helen não hesitou. Ela se ajoelhou ao lado da mesa e começou a falar com uma voz calma e firme, que cortou o pânico de Daniel como o feixe de luz de um farol na neblina. Daniel, querido, ouça a minha voz. Você está seguro. Estás aqui com o teu pai, na nossa lanchonete quente e seca. A tempestade está lá fora, mas nós estamos aqui dentro, onde é seguro. Não posso, não posso perdê-lo também, sussurrou Daniel tão baixinho que Helen quase não ouviu. As primeiras palavras que ele dizia em 3 anos saíram entrecortadas e assustadas, mas quebraram o silêncio que o mantinha prisioneiro. James congelou, com lágrimas a escorrerem pelo rosto, ao ouvir a voz do filho pela primeira vez desde o funeral de Catherine. Mas Helen continuou a falar, com voz firme e segura. Não vais perder o teu pai, querido. Olha para ele, olha bem para ele. Ele está aqui e não vai a lado nenhum. Os olhos de Daniel encontraram o rosto do pai e algo dentro dele finalmente se abriu. Papá, eu estava com tanto medo. Achei que se falasse sobre a mamã, se dissesse o quanto isso doía, você também poderia ir embora. Achei que talvez se ficasse muito, muito quieto, nada de ruim aconteceria. James deslizou para dentro da cabine e puxou o filho para os seus braços. Agora, os dois choravam. Anos de dor e amor reprimidos transbordando em uma torrente de palavras reconfortantes. Oh, Danny, James soluçou nos cabelos do filho. Eu nunca poderia deixar-te. Nunca. Vamos ficar bem, amigo. Vamos ficar bem. Helen recuou, dando-lhes espaço enquanto as suas próprias lágrimas caíam livremente. Ela tinha testemunhado algo sagrado. O momento em que o amor finalmente encontrou a sua voz novamente. Se está a gostar desta história, inscreva-se no nosso canal para mais contos comoventes. Quando a tempestade passou e o sol da manhã rompeu as nuvens, James olhou para Helen com uma gratidão tão profunda que não conseguia expressar em palavras. Devolveu-me a voz do meu filho, disse ele simplesmente. Diga o seu preço. 3 meses depois, Helen estava na sala de jantar recém-renovada do que agora era a cozinha de Helen, lendo a inscrição que James tinha encomendado para a parede, onde o silêncio encontra a sua voz e os corações descobrem o seu lar. A placa de latão refletia a luz do sol da tarde que entrava pelas janelas, que tinham sido limpas até brilharem como diamantes. Fiel à sua palavra, James comprou a lanchonete e a deu de presente a Helen, mas não sem antes insistir em uma reforma completa que honrasse a alma do lugar e o deixasse brilhando como novo. O velho aquário permaneceu no balcão, agora acompanhado por um belo aquário, onde Gold nadava entre plantas coloridas e companheiros amigáveis. Um presente de Daniel, que insistira que ninguém deveria mais ficar sozinho. Daniel, agora um menino de 8 anos tagarela que raramente parava de falar o suficiente para recuperar o fôlego, irrompeu pela porta da cozinha carregando uma fornada fresca de seus famosos biscoitos de chocolate. Ele descobriu o amor pela confeitaria durante as semanas em que a lanchonete estava sendo renovada, e Helen lhe ensinou a receita secreta de sua avó. Senhora Helen, chamou ele com a voz clara e brilhante como sinos de igreja. O pai disse que o crítico gastronômico do Jornal da Cidade virá na próxima semana. Helen riu, com um som rico e quente como mel. Bem, então é melhor garantirmos que teremos muitos dos seus biscoitos prontos. Esse crítico não saberá o que o atingiu. James saiu da cozinha, onde estava a ajudar a preparar o jantar, sacudindo o pó das flores da sua camisa cara. A sua empresa de software praticamente funcionava sozinha hoje em dia, permitindo-lhe dedicar o seu tempo a coisas que realmente importavam, como aprender a fazer a famosa tarte de maçã de Helen e ver o seu filho tornar-se na criança feliz que sempre deveria ter sido.
Sabe, disse James, passando o braço pelos ombros de Helen, com o conforto de quem é família. Eu costumava pensar que o sucesso era medido em dólares e participação no mercado. Acontece que ele é medido em momentos como este. Helen assentiu, observando Daniel arrumar cuidadosamente os biscoitos numa travessa, com a língua para fora, concentrado, da mesma forma que quando pintou aqueles jogos americanos meses atrás. Algumas noites, quando a lanchonete estava tranquila e os três se sentavam juntos para compartilhar histórias e planejar os pratos especiais do dia seguinte, ela mal podia acreditar que essa era a sua vida agora. A campainha acima da porta tocou quando os primeiros clientes chegaram para jantar. E Daniel correu para recebê-los com o entusiasmo de um menino que havia aprendido que as palavras são presentes que devem ser compartilhados. Helen amarrou o avental e alisou o cabelo. Mas antes que ela se adiantasse para receber os clientes, James segurou a sua mão. Obrigado, disse ele simplesmente, por ver o que precisávamos antes mesmo de nós mesmos sabermos. Enquanto Helen se dirigia aos clientes com aquele sorriso caloroso que salvou uma família desestruturada e criou outra, ela carregava consigo o conhecimento de que, às vezes, os momentos mais comuns guardam a magia mais extraordinária. O amor, ela aprendeu, nem sempre se anuncia com grandes gestos. Às vezes, ele sussurra de volta à vida, um chocolate quente e uma palavra paciente de cada vez. Se gostou desta história, lembre-se de curtir, deixar um comentário com a sua opinião e inscrever-se para receber mais contos comoventes. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada de cura e esperança.